A idade era 80 anos, baixou para 75 e a Teresa está com 77. Então não adianta, mais dia menos dia, o catavelho vem buscá-la para levá-la para aquela colônia de idosos. Isso é lei, não tem como burlar. E se o apelido catavelho faz pensar naquela carrocinha com que os cachorros de rua eram apanhados antigamente, não é por acaso, é isso mesmo, com todas as implicações sinistras que isso pode ter, já que ninguém nunca viu um idoso voltando dessas tais colônias. A Teresa está atordoada. Ela trabalhou a vida inteira, trabalha ainda num frigorífico de carne de jacaré, e sim, existem vários deles no Brasil, não só na região norte. Criou sozinha a filha, cuida de si sozinha na sua casinha e agora é considerada uma incapaz. Enquanto ela não vai para a colônia, a filha é a guardiã dela e ela não consegue nem comprar um lanche na lanchonete sem que liguem para a filha para pedir autorização. Mas a Teresa ainda tem uns sonhos que ela quer realizar e ela vai dar um jeito. Ela vai fazer o que for preciso para tentar andar de avião pela primeira vez. Apesar dessa distopia tão desconcertante de O Último Azul, o filme do diretor Gabriel Mascaro, que entra em cartaz nos cinemas a partir desta quinta-feira, 28 de agosto, e que ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, o filme é encantador. No meio dessa opressão toda, o Gabriel Mascaro encontra quantidades imensas de graça, de humor e de lirismo. Essas qualidades estão nos detalhes muito divertidos com que ele desenha esse futuro quase presente. Tem um lance com fraldas geriátricas que é ao mesmo tempo desmoralizante e muito engraçado. Tá também na maneira fascinada com que ele fotografa a Amazônia, onde a história se passa. Esse é um filme de estrada aquático, onde todo mundo se movimenta quase que o tempo todo por meio dos rios. Está nas imagens deslumbrantes que ele às vezes cria. O Gabriel Mascaro tem um talento visual muito grande, muito notável, e principalmente a leveza do filme emana da Teresa. Mais precisamente da atuação sensacional da Denise Weinberg no papel, que aqui está estraçalhando ainda mais do que o habitual. A Teresa é uma pessoa muito direta, muito prática, mas secretamente ela é uma sonhadora. E ela é também muito curiosa. Uma das passagens mais legais do filme é quando ela pega uma carona no barco de um sujeito chamado Cadu, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Rodrigo trabalha muito fora do Brasil e é tão bom vê-lo, não só em um filme brasileiro tão excelente quanto O Último Azul, mas também num papel como esse, num cenário como esse. E se nas palavras do próprio Gabriel Mascaro, na entrevista que vocês vão ver ao fim da resenha, da qual participam também a Denise Weinberg e o Rodrigo Santoro, O Último Azul é a distopia mais utópica que alguém vai ver, é porque a cada porta que tentam fechar para a Teresa, ela abre mais duas. E quanto mais portas ela abre, mais ela prova do deleite de ser livre, mais ela se descobre como mulher, mais ela confia na própria autossuficiência. Quando o filme chega naquilo que vai ser o clímax dele, uma viagem que a Teresa faz na companhia de uma outra idosa chamada Roberta e que é interpretada pela excelente atriz cubana Miriam Socarrás, aí não tem como negar, tem algo de mágico em O Último Azul. Que filme lindo, que filme original e que fase maravilhosa essa em que o cinema brasileiro está. Agora, fiquem com a entrevista. Olá, como vão? Denise, há quanto tempo É, não nos vemos? Rodrigo, muito tempo também, um pouquinho menos. E Gabriel, muito prazer em conhecê-lo. Prazer meu. Rodrigo, Gabriel, vocês me permitem, antes de mais nada, dizer, Denise, eu estou absolutamente no chão com a sua ah, performance. Que coisa maravilhosa, ai, que obrigada, coisa Isabela. linda de se ver. Muito obrigada, É, Isabela. Muito uma obrigada. Uma felicidade ver algo assim. Rodrigo, igualmente, é que ela é o centro do filme e eu tinha que dizer isso para a Denise aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de saber se a, a sua personagem já era tão direta assim quanto ela na página, ou se isso foi uma construção entre você e o Gabriel.
Foi uma construção entre eu e Gabriel. Tava na página, aí eu trouxe algumas coisas, Gabriel bordou, juntou, fez um estilo também. Eu acho que foi uma coisa junta, sabe? E eu acho que também tem uma outra coisa, sabe, Isabela, que tem. Eu tive o privilégio, além de ser uma personagem maravilhosa, eu tive o privilégio de ter parceiros maravilhosos, né? O Rodrigo, que está aqui, não é porque ele está aqui, não, a Danilo, Nossa, a Miriam Socarrás, aquela atriz cubana monstra. Então, aquilo tudo foi me alimentando também na construção da coisa toda, sabe? Então, além da minha parceria com o Gabriel, que foi maravilhosa, eu tive também o privilégio de ter essas parcerias que só me enriqueceram. Então, foi uma coisa uma construída. Eu não fui com uma personagem pronta, né? Eu nunca vou. Mas o entorno vai também te alimentando. E o fato de também ter um entorno maior, que é a Amazônia, que faz qualquer um ficar doido, né? não, que o cenário maravilhoso, eu já chego ali. Eu só gostaria também de falar com o Rodrigo sobre isso, porque assim, no começo a Tereza é muito reativa, né? Isso. A Tereza ainda não achou ali a agência dela, a voz dela, a capacidade dela. E a interação dela com o Cadu é extremamente importante para isso. Rodrigo, você trabalha muito fora, e quando você vem para o Brasil para fazer um filme como esse, num cenário como esse, e com essa situação entre dois personagens, como se deu essa troca entre você e a Denise? Ela está aqui do lado, né? Como se deu, foi um presente para mim. Você conhece ela, mas para quem não conhece, eu falo que é, além do talento extraordinário, né? A gente estava filmando no Rio, no calor, no mosquito. E eu me lembro de logo uma das primeiras impressões assim que eu tive da Denise, que eu também não a conhecia pessoalmente, foi de um profissionalismo, de uma postura e de um comprometimento absoluto, é, qual eu me identifico muito. E o meu, a minha, para falar na linguagem de hoje, deu match imediatamente. A gente se conheceu e eu na hora eu falei, eu já sabia que eu estava com uma grande atriz, mas percebi que eu tinha uma grande companheira de cena, imediatamente. E isso só foi escalando a cada dia, a cada hora, a cada situação. Então foi puro deleite, improviso, silêncios, onde a gente não precisava falar, a gente já estava se entendendo. É, Agora eu quero fazer um com ela mais longo, assim, que a gente fique mais tempo juntos trocando, porque foi maravilhoso. Mas foi uma bela parceria, sim, Isabela. Foi Foi uma mesmo, não estou super. falando por falar, O não. Rodrigo, fala, Rodrigo. Não, não, eu Desculpa. disse que foi mesmo, que às vezes a gente fala, a gente está promovendo o filme, mas eu tô falando de algo que realmente aconteceu, me marcou, tanto é que agora a gente se encontra um carinho enorme, além da admiração, mas tem um carinho assim muito grande por isso. A gente criou uma intimidade, que é uma palavra que eu Eu prezo acho que muito. isso é perceptível, inclusive, porque o Acaba Cadu e sendo, a né? Teresa se tornam íntimos muito rapidamente Acaba também, né? acontecendo. Passa de um relacionamento quase antagônico, hostil, desconfiado, né? Para algo até maternal em dado Isso, momento, Sim, né, Teresa? sim. Quando exatamente. você tem que cuidar do É, Cadu. é. Agora, Rodrigo, você usou uma palavra que eu queria falar muito aqui com o Gabriel, que é deleite. Eu acho que a sensação de deleite que o Último Azul transmite o tempo todo é uma parte, é a parte mais cativante do filme, talvez. A gente está numa distopia e, no entanto, em vez de algo sombrio, embora tenha toda essa opressão em volta, tem essa jornada de uma pessoa que vai descobrindo coisas que nos 77 anos anteriores ela não descobriu, que tem uma porta para o mundo. Primeiro que a ideia é originalíssima, da onde ela veio, né? Veja, na verdade, assim, eu queria, antes de tudo,
tinha uma inquietação sobre como pensar esse corpo idoso feminino, né? A gente vê muito filme sobre essa idosa, o idoso que já está lá domesticado em casa, lidando apenas com a finitude da vida, né, com a despedida da vida porque está perto de morrer, ou nesse corpo idoso a construção é sobre a memória, sobre o que passou, é sobre a memória da família, né? E eu queria fazer algo completamente diferente. Eu queria fazer um filme sobre um corpo idoso feminino em pulsão, em desejo, em descoberta da liberdade, né, em autonomia. Então, para isso, eu precisei me valer de algumas, né, descobrir um tom muito singular e genuíno, né, para fazer um filme, na verdade, brincalhão. É um filme muito honesto, muito apaixonado por esse corpo feminino, né, que é uma distopia, mas eu garanto, é o filme mais utópico que você vai assistir no cinema, porque ele é um filme apaixonado pela pulsão da vida. Você sempre teve um talento visual excepcional, Gabriel. E aqui você conjura algumas imagens que ficam entre o real e o fantástico, que são muito fortes. Aquela briga dos peixes, por exemplo, de onde surgiu uma ideia como essa? Exatamente. Você viu alguma coisa assim alguma vez? Veja, o filme se passa nessa distopia amazônica com muito lirismo, né, com muito delírio, e eu precisava também falar tanto as contradições da Amazônia, né, contemporânea, que lida, né, com a exploração, né? O filme começa com um frigorífico de jacaré, numa linha de produção com carne de jacaré, então a gente já percebe, essa Amazônia não é a que eu conheço na idealização, né? Então, é um filme que tenta, né, ressignificar um pouco essa idealização e mostrar alguma complexidade. Então, desde uma Amazônia, né, na contradição da produtividade, da economia, como também uma Amazônia que lida com o encanto. E para isso, né, o filme tem alguns animais encantados, inclusive um caracol da baba azul, que por onde passa deixa o seu rastro de caminho azul, e o filme, né, contamina esses dois personagens, e a gente não pode mais contar o que acontece com esses animais encantados no filme. Não, não pode contar, mas, mas é uma surpresa tão boa. Vocês três conheciam a Amazônia? Vocês eram íntimos do lugar de alguma maneira já? Veja, Só nos sonhos. Nos sonhos, na Só nos fantasia. sonhos? Muita fantasia de conhecer a Amazônia desde menino, mas nunca. Eu nunca. Eu planejava. Só que eu tenho uma questão, quando eu vou para algum lugar, eu não gosto de fazer viagens apenas turísticas e curtas que eu não consiga sentir o lugar. Eu tenho essa questão. Então eu planejava ir para lá, eu queria ir com tempo e queria fazer uma imersão. É uma coisa meio idealizada que eu tinha e acabou acontecendo através do Último Azul. na verdade, quando eu me formei na universidade, um dos meus primeiros trabalhos foi trabalhar com formação de realizadores indígenas. Então, eu fiz parte de um projeto chamado Vida nas Aldeias, né, de um antropólogo muito bacana que formou uma geração inteira aí de vários realizadores indígenas. E eu sou muito feliz e, enfim, foi natural para mim escrever e pensar a Amazônia baseado nessa memória afetiva de que eu tive de poder ver surgir também tantos realizadores que estão hoje contribuindo com o cinema indígena no Brasil. Muito bem, eu não conhecia esse aspecto da sua biografia, Gabriel. Muito interessante saber disso. E então, mais uma vez, deixa eu agradecer vocês não só pelo tempo de vocês, pela entrevista, mas pelo filme, que foi um prazer imenso assistir e ver o trabalho tão incrível de vocês. Obrigado. Obrigada, Isabela. Prazer te rever. Hein? Obrigado. Beijão. Prazer também. Tchau, Tchau. beijo. Tchau. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.